Alexandre, olha só, você fez um desenho bem interessante, não é? Você quer dizer, a gente tinha ali uma Europa a cavalo, né, até a entrada do século XVIII, uma sociedade com ritmo, né, a tecnologia praticamente constante, com pouca mutação, e na entrada do século XX, não é, já o início ali da Revolução, você já passa a ter o vapor, né, como a máquina a vapor como nova medida de força, de velocidade, de tudo. E a gente tem, na entrada do século XX, uma Europa que ainda escutava música clássica, e a gente tem no pós-Primeira Guerra um mundo que, assim, dormiu ouvindo Tchaikovsky e acordou ouvindo jazz. Que por melhor que jazz nos pareça hoje, porque a gente está acostumado a música de tão baixa qualidade, que jazz parece alta cultura. Mas, assim, comparado a Chopin, jazz é um macaco batendo numa panela, né? Como eu comentei com o Bernardo na live passada. E a guerra, ela tem essa função, não é? Após uma guerra, você tem uma drástica mudança na sociedade, na cultura, na economia. Então, quer dizer, você tinha um plano, você tem ali uma elite, né, banqueiros e tudo mais, com uma necessidade de se criar uma ordem mundial, né? A guerra serve como, então, instrumento para você conseguir, como se fosse um grande botão de reset, né? Você aperta, reseta tudo e implanta ali, então, olha, agora as transações financeiras são assim, a roupa é assim, a moda é assim, a música é essa. Você muda toda a maneira das pessoas fazerem isso. E a gente teve, de acordo com alguns historiadores, eu não sou muito fã do Hobsbawm, mas nesse ponto eu tendo a concordar com Eric Hobsbawm, de que a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade, são uma guerra só, dividida ali por um interbellum, né? Um intervalo. Sim, ali. Isso eu também acho. Olhando dessa maneira e olhando o que a gente está passando agora, Alexandre, a gente teve uma Terceira Guerra Mundial sem dar um tiro? O que você acha? Sim, está sendo exatamente igual, né? Porque, você vê, depois da Primeira Guerra Mundial, a cultura muda tudo, né? Você pegou a parte mais visível da cultura, é a música, né? A gente vê a dança. Quem quer olha, eu vou indicar um negócio legal aí para quem quer ver numa obra de ficção essa transição muito bem demonstrada, é aquele seriado Downton Abbey. Né? Legal. Porque o primeiro episódio é o dia que afundou o Titanic. Ele começa aí o seriado, 1912. E ele vai colocando lá no pano de fundo toda essa transformação, inclusive da música, que as filhas do conde começam a até chocar, porque elas estavam interessadas naqueles ritmos de dança que estava surgindo ali nas primeiras décadas, logo depois da Primeira Guerra. E mostra como até o papel da nobreza na Inglaterra mudou após a Primeira Guerra Mundial. Tem uma cena que o mordomo não se conforma, né, com essas transformações. Ele era uma pessoa muito formal, assim. E a própria família percebeu e falou: você não percebeu ainda que o mundo mudou completamente depois da guerra? Né? Que não vai mais ter como sustentar aquele padrão de vida que a gente tinha antes, a casa demite pessoas, né? E começa-se a ter uma visão de mundo diferente. E por isso que eu concordo com essa tese de uma guerra só, porque quando a gente percebe que todos esses fenômenos de grande impacto aí no século XX foram todos aproveitados para avançar a construção desse ambiente de governança global. As guerras, as crises do petróleo, as crises econômicas, as bolhas econômicas, né? Desde a primeira lá de 29, e as pandemias todas, desde as outras. Veja que a discussão de se criar normas internacionais na área sanitária já tem desde pandemia de cólera do século XIX. Né?
E é aí que surgem aquelas conferências sanitárias que vão dar origem à OMS. E lá atrás eles já falavam em criar um órgão para controlar o que eles chamavam de higienismo, né? Porque eles tinham uma ideia higienista mesmo, né? Eugênica mesmo, né? Eles são... Você vê que todas essas ideias aí, quando começam essas conferências, era a eugenia, que eles chamavam de sanitarismo, né? Sim, sim. Existia até o título antigamente, né? Fulano era um higienista, né? Era uma especialidade, né? Você vê que em 1929, acho que teve um congresso brasileiro de eugenia no Rio de Janeiro. Sim. Né? E quem patrocinou? Quem apoiou isso daí? Essas pessoas que estavam na Secretaria de Saúde lá, que era Secretaria Mundial de Saúde, né? Não era ainda a OMS, era uma secretaria da Liga das Nações, ela nem tinha um prédio próprio, nada. E eram essas pessoas, as pessoas das fundações, e esses cientistas e professores universitários cooptados, que dali em diante começaram a infiltrar essas mesmas ideias na universidade. Se você for ver os primeiros as primeiras pessoas que aplicaram a genética, as coisas mais avançadas da biologia, você vai ver muito cara eugenista lá, meu. Ou ele mesmo, ou na formação dele, ele estudou com esses caras, né? E era um negócio discutido abertamente na época, abertamente, né? Como hoje o pessoal discute ideologia de gênero, como se fosse algo muito bom, algo muito lógico, né? Eugenia, fascismo, nazismo, comunismo, não eram tabus na entrada do século XX se discutir isso. Sim. Não é? A ideia de raça pura. Sim, o Hitler só pegou esse embalo aí. A ideia de raça pura, a ideia de raça pura na Alemanha era muito forte já. Uhum. Tem um documentário sobre isso. O Hitler percebeu. Ele também pensava assim, evidentemente. Sim, mas claro. Ele era um político. Político que se aproveitou dessa... e uniu duas coisas. Porque tinha uma rejeição aos judeus que ocupavam lugares privilegiados numa economia arrasada da Alemanha. Né? Arrasada por quê? Por causa do Tratado da Primeira Guerra. É o tratado lá que jogou eles de joelho. E tem uma coisa curiosa, que quando assinaram aquele contrato, um dos líderes da Inglaterra, não lembro agora quem era, falou assim, esse contrato, esse tratado foi feito para não ser cumprido. Que era impossível de ser cumprido. Porque a ideia dele era provocar a continuação da guerra mesmo. Quem fez aquele tratado certeza, queria que não, era impossível ser cumprido.